ótimo, tá ótimo. Obrigado. Bom dia, igreja. Graça e paz, amém? Por favor, quem trouxe a Bíblia, abre na carta aos Colossenses, capítulo 1. Faremos a leitura do verso 13 e 14. Colossenses 1. Enquanto você procura o texto, vamos orar? Agradecer a Deus por esse momento que temos como igreja, que temos a oportunidade de ver os irmãos e ouvir a palavra de Deus. Deus, graças te damos, Senhor. Graças te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Graças te damos pelo domingo, Senhor, onde temos a oportunidade de, como igreja, ouvirmos a tua palavra, de, como igreja, dedicarmos louvores a ti, dedicarmos em sinal da grande salvação, em sinal da gratidão pelo Senhor ter usado da tua graça e da tua misericórdia para conosco. Senhor, eis a tua igreja aqui, estamos reunidos para ouvir a tua palavra. Que o teu Santo Espírito, graciosamente, fale aos nossos corações. Amém. Traz convicção, Senhor, de mudança de vida. Traz, Senhor, luz sobre como mudar, mas que, de fato, seja uma mudança que se inicia hoje e que dura até a tua volta ou até a nossa morte. Senhor, tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nós, somos miseráveis pecadores e carentes da luz da Tua palavra, carentes da Tua instrução, carentes da Tua direção. Traz renovo onde há tristeza, traz convicção onde há dúvida, traz direção onde há necessidade de fazer uma escolha, mas que a Tua palavra possa ser a bússola dos nossos corações. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Querido, a proposta de hoje é falarmos sobre discipulado, a cultura do discipulado. A ideia básica aqui é responder a pergunta: o que é ser discípulo de Cristo? Mas antes de a gente iniciar esse processo de resposta, é interessante a gente situar em que cultura a igreja normalmente se encontra, as igrejas normalmente se encontram, que é a cultura do consumismo. Então há duas culturas, a cultura do discipulado versus cultura do consumismo. E Tiago, o que é cultura do consumismo? Imagina só o serviço de drive-thru em que você precisa de algo na farmácia, no supermercado ou numa lanchonete. Você vai até esse local com a finalidade de receber esse algo, você paga por aquele serviço e depois vai embora para casa. Me parece que é isso que acontece em muitas igrejas. Me parece que é isso que acontece na cabeça de muitas pessoas que frequentam a igreja. Eu venho à igreja, faço consumo daquilo que a igreja tem para me ofertar e depois eu vou embora para casa. Só para vocês terem uma ideia, num passado não tão distante, uma irmã, depois de um culto como esse, já uma senhora antiga, ela virou para a gente que era da liderança, e falou: olha, eu gosto de igreja, eu gosto de adorar, eu gosto de ouvir uma palavra, mas não me ponha para fazer nada na igreja. E não me peça para ficar conversando com os irmãos após o término do culto. Ou seja, era um drive-thru. Ela vinha, ouvia e ia embora.
Será que é isso que é ser igreja? Será que é isso que Deus espera do seu discípulo? Ou isso é uma cultura do consumismo, não somente da igreja, mas de toda a vida? Essa é a ideia que eu me proponho responder. E antes de responder essa pergunta, eu preciso responder uma questão essencial: como a gente se torna discípulo de Cristo? A Bíblia tem inúmeras figuras para ilustrar esse nascer de novo, essa transformação do coração de pedra em um coração de carne. Mas a figura que eu quero pegar emprestada aqui é a figura de um resgate, que está lá em Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. É o resgate de Jesus a nosso respeito. O que diz o texto bíblico? Colossenses 1, 13, 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Queridos, não tem como falar sobre discipulado sem antes falar sobre regeneração. Se Deus não nos resgata, nós não temos como ser discípulos de Deus. Se Jesus não nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado, não tem como falar sobre ser discípulo de Cristo. Então há basicamente, em resumo, dois grupos: há o grupo dos resgatados e os grupos dos que aguardam o resgate. Em tese seria, antes da redenção, os servos do império das trevas, que eram todos nós. Mas há aqueles que Deus graciosamente chamou e resgatou por meio de Cristo. Nós temos o grupo dos servos de Deus, os discípulos de Cristo. Mas o que é então ser discípulo de Cristo? Eu vou contar duas historinhas para a gente se situar. João e Maria. João era um cara que era do império das trevas, mas ele ouviu em determinado momento da sua vida o Evangelho, e ele ficou muito grato por essa mensagem maravilhosa. E diz então que João passou a seguir, a ser membro de uma igreja. E então João abandonou completamente a sua vida anterior. João, que antes tinha muitos amigos, ele acabou com todas as amizades. João, ele se apaixonou tanto pela igreja que ele se esqueceu de tudo mais. Ele não se dedicava com zelo aos estudos. João, que trabalhava, fazia o mínimo possível, porque toda a sua vida se resumia a estar na igreja, a fazer serviços da igreja. João, inclusive, era professor de escola bíblica dominical. Maria, curiosamente, teve uma situação semelhante à de João. Ela ouviu o Evangelho, confessou Cristo como seu único e suficiente Salvador e passou a ser membro de uma igreja também. Mas, curiosamente, Maria, ela não abandonou todas as suas amizades. Afinal, ela sabia de onde ela veio e ela sabia que ela deveria ser luz para onde ela veio. É claro que ela desfez de algumas que realmente não ia ajudá-la nesse início de caminhada. Mas Maria, ao contrário do João, ela, em vez de se dedicar pouco aos estudos, ela se dedicou ainda mais aos estudos, e ela trabalhava como se fosse para o próprio Deus. Maria, ela participava com muito esforço e dedicação nas programações da igreja. Às vezes ela faltava, mas ela sempre insistia de que ali deveria ser um dos lugares onde ela poderia servir a Deus, além da sua escola, além do seu trabalho, além da sua família. Maria, inclusive, era professora de escola dominical também. Querido, o que eu quero dizer é: essas duas pessoas são categoricamente discípulas de Jesus? É a ideia que eu pretendo responder.
Então vamos lá, Tiago, o que é então discipulado? O que é então ser discípulo de Jesus? Eu começo a responder dizendo o que não é. O que não é discipulado, querido? Discipulado não é uma classe de novos membros. Discipulado não é um método em 4, 8 ou 12 passos para eu me tornar discípulo. Sabe aquele certificado? Olha, agora você é discípulo de Cristo. Não, discipulado também não é um programa para ganhar almas, né? Eu me dedico talvez esse ano a atingir uma meta de almas para Jesus e ponto. Discipulado não é nada disso. Discipulado não tem nada a ver com métodos meramente humanos para atingir um fim e ponto final. E o que é discipulado então, Tiago? O que é discipulado? Discipulado, querido, pode ser definido basicamente em 2 conceitos. Discipulado é o ato de seguir a Jesus, e discipulado é o ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus. Em um primeiro momento você imita Jesus, em um segundo momento você ajuda outras pessoas a imitarem Jesus. Em essência, isso é discipulado. Então, Tiago, vamos por partes. O primeiro sentido de discipulado é o ato de seguir a Jesus, é o ato de imitar a Jesus. E quem trouxe esse conceito de forma sistemática inicialmente foi o Dietrich Bonhoeffer. É um alemão que foi um mártir na história da igreja, e ele foi para o texto bíblico, leu o texto bíblico e escreveu um livro a respeito desse texto bíblico. E o seu livro foi publicado em 1937, chamado Discipulado. E a ideia básica desse livro é que ser discípulo de Jesus é imitar a Jesus. E ele se baseou em Marcos 8:34, que diz o seguinte: e chamando a si a multidão, Jesus, falando à multidão, com os seus discípulos, disse o quê? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, para Jesus, ser discípulo dele era negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. E uma curiosidade aqui: qual é a origem do termo discipulado? A Bíblia não menciona isso. Quem cunhou pela primeira vez na história da igreja foi Lutero, e ele cunhou o termo discipulado a partir dessa expressão, vir após mim, que em alemão significa Nachfolgen. Eu sei que ninguém sabe alemão, então eu acredito que a pronúncia seja mais ou menos essa. Então, Lutero, ali por volta de 1500 e pouco, ele fez essa expressão Nachfolgen, que significa discípulo, a partir de vir após mim. E Dietrich Bonhoeffer, no século XX, pegou essa expressão, que foi traduzida no português por discipulado. Mas um exemplo claro desse conceito de discipulado na Bíblia é a história de Levi. Quando Jesus, passando ali próximo à coleteria, coletoria, né? Sou estranho. A coletoria, e chamou Levi, siga-me. E ele prontamente se levantou e seguiu. Ou seja, esse é um aspecto de ser discípulo de Jesus. É o ato de um cristão regenerado obedecer ao chamado feito pelo Evangelho. É aquele ato, siga-me, e eu prontamente e voluntariamente começo a seguir a Cristo. É o ato de então eu olhar para Jesus, ouvir o que Jesus diz e começar a segui-lo. Eu apaixono por Jesus, eu começo a admirar a Jesus, eu começo a caminhar nos passos de Jesus. Em resumo, discipulado nesse primeiro aspecto é obedecer a Jesus.
é obedecer a Jesus. Tiago, então, entendi. Ser discípulo de Jesus é imitar a Jesus, e graças a Deus que um dia eu passei a imitá-lo. Eu ouvi a mensagem do Evangelho e meu coração queimou e eu decidi por Jesus. E aqui estou, 5, 10, 15, 30 anos nessa caminhada. Parabéns. Mas a sua missão como discípulo de Cristo não termina em segui-lo apenas. Não é como aquela mulher, aquela senhora no início da história. Não é só ouvir o Evangelho e voltar para casa. Se assim você faz a missão pela metade. A outra metade da missão é o ato de ajudar alguém a seguir a Jesus, o ato de ajudar alguém a imitar a Jesus. E quem nos traz de forma didática esse conceito, também pegando emprestado o próprio texto bíblico, é o Mark Dever, um pastor americano, que fez uma publicação em 2016 de um livro também chamado Discipulado. E ele usou como texto áureo o texto de Mateus 28, verso 19 e 20, que diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes mandei, e lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Então, querido, além de seguir a Jesus, qual é a ordem que Jesus nos dá antes de ascender aos céus? Façam discípulos. Vão e façam discípulos, ou ide e façai discípulos. Franklin Ferreira, ele diz que a tradução mais próxima do original para o ide ou o vão seria: enquanto vocês estão caminhando na caminhada cristã, enquanto vocês estão indo, vocês vão fazendo discípulos, batizando-os, vocês vão fazendo discípulos, ensinando-os. Então, você percebe que aqui não é 3 ordens, como comumente a gente aprende. Quais são as ordens da grande comissão? Ide, batizar e ensinar. Você percebe que é até mais lógico que em você se tornando discípulo, durante a sua caminhada, seja ela local ou internacional, durante a sua caminhada você tem a missão de fazer outros discípulos, como batizando-os em nome da Trindade e ensinando, antes, durante o batismo e depois, durante toda uma vida. Essa é a ideia. E essa ideia tem vários exemplos bíblicos, e o mais clássico é Paulo e Timóteo. Paulo ajudou Timóteo a seguir a Jesus, ajudou Timóteo a se tornar um discípulo de Jesus e ajudou Timóteo a seguir a Jesus. Você vê claras evidências nas 2 cartas, escritas especialmente Timóteo. Embora sirva para nós, originalmente foi para Timóteo. É assim: como você deve se comportar após a minha morte, como você deve se comportar como líder de uma igreja, amado Timóteo. Então, esse segundo conceito de discipulado seria o ato que Jesus requer de nós de fazer outros discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar todos os mandamentos. Então, querido, o que é discipulado? É o ato de eu imitar a Jesus e é o ato de eu ajudar outras pessoas a imitarem a Jesus. E especificamente em relação a esse segundo aspecto, eu quero trabalhar 2 conceitos, que é o ato de ajudar outras pessoas a Jesus. E aqui
reside talvez o grande problema de parte das igrejas. O que é fazer discípulos? A gente já começou respondendo dizendo o que não é discipulado. E então há duas maneiras de entender esse fazer discípulo, uma maneira negativa e outra positiva, uma maneira incorreta e uma maneira correta, ou uma maneira parcialmente correta e uma maneira totalmente correta. A maneira negativa é a maneira gnóstica, a maneira gnóstica de entender fazer discípulo. Por que gnóstico? Nós sabemos que gnosticismo é uma corrente desde a igreja primitiva, que sempre está no cristianismo daquele tempo e até hoje, que tem a ideia basicamente de reduzir todo o cristianismo a meras verdades teológicas, a meras verdades intelectuais, ao mero conhecimento intelectual. Fica no plano das ideias, não se transforma em prática. Então a maneira gnóstica define ser discípulo, fazer discípulos, da seguinte forma: reduz o discipulado a uma mera relação de mestre e discípulo, em que o discípulo, em que o mestre detém o conhecimento e o discípulo é uma pessoa que não detém o conhecimento. E então o mestre, para cumprir a ordem de fazer discípulo, ele tão somente transmite conhecimento ao discípulo e após essa transmissão, ponto final, cumprir a ordem de fazer discípulo. Então, basicamente, esse entendimento de fazer discípulo, ela tem basicamente duas características: a característica da relação mestre e discipulado e a característica de transmissão de conhecimento. Qual é o problema com essa maneira? O grande problema dessa maneira é que as pessoas podem confundir conversão verdadeira com uma mera conversão intelectual. Às vezes eu posso te convencer, mas não te converter, até porque quem converte é Deus. Lembra da figura do resgate? Então, se eu reduzo fazer discípulo a me especializar em técnicas de como didaticamente, através de slides, de programas de ensino, eu vou dar um curso de 12 aulas excelente com um cara que é mestre, doutorado, e agora sim essa galera vai entender. Essa igreja aqui toda vai mudar. Quando eu me apoio o discipulado tão somente na transmissão do conhecimento, eu passo a fazer discípulos à maneira gnóstica. E aí eu posso até convencer um ateu a frequentar uma igreja, mas eu nunca vou convencer um coração de pedra a se tornar coração de carne. E se você for parar para pensar, no Brasil é interessante ser cristão, a maioria é cristão. Então talvez se o ateu for minoria e ele fizer parte de uma classe de escola ou de um grupo de família em que todos são cristãos, pode ser que ele compartilhe da ideia, porque o cristianismo oferece promessas, não somente futuras, mas presentes e até convincentes. Por que não? Por que não desfrutar da graça de Deus, de ter o trabalho abençoado, a saúde isenta de doenças? É essas as promessas, né? Vem para Cristo, seus problemas se resolverão. Isso é o que muito se diz. Essa é a maneira gnóstica de fazer discípulos. Mas essa não deveria ser a maneira de um cristão fazer outros cristãos, ou levar outros a seguirem a Cristo. E antes de passar para a maneira dramática de fazer discípulo, que é a maneira mais adequada, mais recomendada, eu quero fazer uma ressalva aqui. Não é porque a maneira gnóstica que se limita ao conhecimento que o conhecimento não deva fazer parte do discipulado.
é importante e altamente recomendado, mas não é apenas a transmissão de conhecimento. E é o que então, Tiago? Como eu faço discípulos da maneira dramática? O que é drama? O que é drama? O que é uma novela? O que é um teatro? O que é um episódio na Netflix? Ali é um drama. Ali é um local onde está sendo dramatizado um texto, um discurso, um script. Então, dramatizar é você olhar para a teoria, olhar para aquele discurso, olhar para aquele script, aquele roteiro que foi construído e encenar esse roteiro, vivenciar esse roteiro, atuar com base nesse roteiro. Isso é dramatizar. Isso é o conceito que eu pego emprestado de Bonhoeffer, do seu livro Encenando o Drama da Doutrina, que basicamente diz que o discipulado é a maneira pela qual a igreja dramatiza o Evangelho. Discipulado é a maneira pela qual a igreja dramatiza o Evangelho. E o Bonhoeffer, no seu livro, ele usa a figura que o discípulo, ele está no palco, e lá do palco ele interpreta o seu papel de acordo com o roteiro diante do mundo. O discipulado é quando então o discípulo de Cristo, ele entende que o mundo é o palco, que Deus é o dramaturgo, o autor da peça, o autor da salvação, o autor da igreja, e Deus dá à igreja um roteiro. O que é que ele espera de um discípulo de Cristo? E a igreja então, com a reunião de todos os santos, são aqueles que seguem a Jesus e ajudam outras pessoas a seguirem a Jesus, vivenciando aquilo que prega. Jesus já dizia para os fariseus: olha, façam o que eles falam, porque o que eles falam é a lei, e a lei é boa, perfeita e agradável, mas não façam o que eles fazem, porque eles contradizem a lei no seu dia a dia. Eles não dramatizam conforme o roteiro, ele bagunça a peça de teatro, porque eles fogem das falas, eles fogem do discurso, eles fogem do objeto principal, eles não obedecem a Deus. Então, nesse sentido, querido, o que é discipulado da maneira dramática? O discipulado não é só, então, entender as verdades de Jesus, é isso também, mas é entender as verdades de Jesus e as entendendo, colocar em prática. Sabe como é que você se comporta diante de uma pessoa não cristã? Você prega o Evangelho e você vive o Evangelho. No seu trabalho, o que diz o Evangelho? Trabalhe como se fosse para Deus. Você prega o Evangelho e você trabalha no trabalho como se fosse para Deus. Você é uma pessoa criativa, você é uma pessoa solidária, você é uma pessoa pronta para ajudar, você é uma pessoa, se necessário for, ser prejudicada, a depender das circunstâncias, você vai sair um pouco mais tarde, se necessário for, você vai compartilhar todo o seu conhecimento de 20 anos com aquela pessoa que está entrando há um mês, sem medo de perder o trabalho, porque aquele jovem, ele vai se aperfeiçoar muito mais facilmente do que você, porque ele está novo e você está velho, e você teve que aprender na marra. Esse jovem vai ter a teoria pronta, talvez no seu colo, ou talvez em um mês. Você pega a teoria e coloca na prática. Isso na casa, isso no trabalho, isso com os amigos, cristãos e não cristãos, isso na igreja.
Isso é dramatizar o Evangelho. Isso foi o que Jesus nos chamou para fazer. Discipulado, então, é uma teologia, é um entendimento, é um raciocínio que começa na cabeça, passa para o coração e se decodifica em ações, em atitudes, em palavras, em pensamentos. Você é regenerado. Você vai para o texto bíblico e começa a se maravilhar com aquelas verdades. Então você ora a Deus para colocar aquilo em prática e começa a ser luz em meio às trevas, começa a exalar cheiro em meio ao fedor. Você começa a ser cristão de verdade, não porque a graça reside pelo que você faz, mas porque o Espírito Santo, através de você, ilumina tudo o que você faz, em todo lugar que você se comporta. Então, o discipulado, você muda a partir dessa visão, a partir dessa interação, raciocínio, coração e ações, você muda a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, transforma a nossa maneira de estudar, a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira até mesmo de comprar e vender. Então, um aluno que cola, o problema não é colar, o problema é por que você cola ainda. Então, a pessoa que é um corretor de imóveis ou trabalha com vendas e às vezes ela faz uso de artifícios para lucrar, o problema não é que você não possa fazer uso dos artifícios, o problema é por que você quer fazer uso dos artifícios. O problema não está nas suas ações, o problema está no seu coração, que talvez não entendeu o que é o Evangelho. Estão compreendendo o que eu quero dizer? Problema com as regras, pode, não pode, isso é muito chato. E concordo, porque regras para um não cristão é muito chato mesmo. E concordo em não estabelecer regras para um não cristão, porque você vai estar esperando um morto levantar e fazer o que é correto, o que agrada a Deus. É preciso que o morto ressuscite, seja resgatado. E em resgatando, o Evangelho toma a sua mente e toma o seu coração e se transforma em ações que mudam tudo, muda até mesmo a maneira de ele se relacionar com não cristãos e com cristãos, muda a sua perspectiva sobre namoro, as suas perspectivas sobre casamento, a sua perspectiva sobre família. Qual é o meu papel? Aqui está sendo dito qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher. Você vai para o texto bíblico e procura saber qual é o meu papel, porque você quer atuar conforme o roteiro do grande dramaturgo. Você quer obedecer. Em meio a tantas supostas verdades, você quer obedecer apenas a única e absoluta verdade. Por isso você estuda não porque deve estudar, você estuda porque você quer conhecer mais dessa peça do dramaturgo que te encheu de alegria, de convicção, te trouxe esperança, te resgatou do império das trevas. Então, discipulado, querido, é compreender o Evangelho com a mente e externar o Evangelho com o coração, por meio de ações, palavras, atitudes e pensamentos. É o Evangelho que nos regenera e é o Evangelho que nos move a continuar compreendendo Ele e a continuar aplicando Ele na nossa vida, com o auxílio da graça de Deus.
Gente, discipulado então é uma maneira de eu assimilar o Evangelho de tal forma que ele não seja apenas um entendimento teórico. É um entendimento teórico, mas é principalmente um movimento de Deus que nos salva de nós mesmos pela sua graça regeneradora e nos dá a possibilidade de fazer aquilo que antes não conseguiríamos por si só. E o que é, Tiago, que não conseguíamos fazer por si só? Seguir a Cristo e ajudar outros a seguirem a Cristo. Essa é a beleza do Evangelho, essa é a beleza da graça regeneradora de Deus. É só por meio dessa graça que nos dá a vida, que começamos então a obedecer a Cristo, a imitar a Cristo e expressar essa imitação de Cristo em todas as esferas da vida e em todas as esferas da sociedade. A gente começa a dramatizar com admiração o nosso papel aqui na Terra. Quem assistiu às Crônicas de Nárnia? As Crônicas de Nárnia é uma representação, é uma figura da dramatização da vida cristã. É luta, é traição, é egoísmo, é amor, é autossacrifício, é o Evangelho. Então o Evangelho, querido, não é a solução de todos os seus problemas. O Evangelho é a certeza de que Jesus, como Ele mesmo disse, estaria conosco até o fim dos tempos. E o roteiro que devemos seguir é o roteiro dos Evangelhos, é o roteiro das cartas, é o roteiro do Antigo e do Novo Testamento. Querido, concluindo então, qual é a tese, qual é a ideia principal sobre discipulado? Discipulado é o ato de seguir a Jesus, que implica o ato de ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. São dois movimentos: eu sigo a Jesus e eu ajudo outras pessoas a seguirem a Jesus. E uma implicação lógica dessa afirmação, que mais é uma verificação, será que eu sou seguidor de Jesus mesmo? É que todo discípulo de Jesus é discipulado e discipula. Todo discípulo de Jesus, ele deseja obedecer a Deus, ele deseja obedecer aos textos lidos no início da mensagem, Marcos e Mateus. Todo discípulo deseja seguir a Jesus e todo discípulo deseja fazer outros discípulos para Jesus. E o Jonas Madureira, ele usa uma figura muito interessante para reafirmar essa ideia de que não tem como eu ser discípulo de Jesus e não fazer discípulo, ou não tem como eu fazer discípulo sem ser discípulo de Jesus. A ideia de uma flor, de uma rosa. Você não consegue separar a rosa da cor da rosa. Ambas se integram. Se eu tenho uma rosa vermelha, ela vai ser rosa e vai ser vermelha. Eu não consigo tirar as cores dela. Assim como é impossível tirar uma cor de uma rosa, eu não consigo seguir a Jesus sem querer compartilhar essa graciosa verdade com outras pessoas, ajudando-as a seguir a Jesus. Eu não consigo ser a mulher samaritana que ouve o Evangelho e que ouve aquela revelação: olha, e eis que esse último marido seu não é o seu marido, essa última pessoa que você está não é o seu marido, e não sair contando: eis que aqui tem um profeta, um homem de Deus, aquele que haveria de vir, e sai espalhando. É claro que ali
A mulher samaritana expressou de acordo com a sua pessoalidade, mas em última análise, a atitude de expressar a sua maneira, a verdade do Evangelho, deveria existir. Ela então passou a seguir a Jesus, ela então passou a divulgar a verdade maravilhosa de seguir a Jesus. Você lembra de João e Maria? Querido João talvez era um cristão. Talvez ele era um cristão. Mas talvez só houve apenas uma conversão intelectual. Porque ele abandonou tudo mais. Ele se fechou na igreja como em um mosteiro. E ele imaginava que aquilo estava agradando a Deus. Ou talvez João fosse um verdadeiro discípulo que estava ainda compreendendo toda a sua missão. Ele fazia apenas a metade, ele apenas seguia Jesus. Mas Maria é um exemplo para nós. Maria é o exemplo de uma pessoa que houve a conversão verdadeira, e é uma pessoa que, enquanto seguia Jesus, fazia discípulos. Não faz o maior sentido de eu não me envolver com o mundo para não me contaminar. É claro que você tem que ter suas cautelas, seus cuidados, mas Deus não nos tirou do mundo. Ele nos enviou ao mundo com essa mensagem graciosa de salvação somente por meio dele. Então, em resumo, querido, discipulado começa com a admiração por Cristo, se transforma na imitação diária de Cristo, a ponto de sermos admirados por outras pessoas. Não, obviamente, por quem somos, mas principalmente por quem imitamos. Amém? Querido, se então você é um cristão chato, olha para Cristo e vê se ele era chato. Leia os evangelhos 1, 2, 10 vezes. Se você é um cristão que é admirado, olha para Cristo e vê se ele era admirado. Se você é um cristão odiado, que seja odiado pelas razões corretas, que seja odiado pela verdade, não pelos maus procedimentos. E essa ótica, querido, muda tudo. Ontem eu ouvi uma frase muito comum no meio do evangeliquez, né? Da língua evangeliquez: ore por mim, estou sendo perseguido. E é curioso porque a gente nunca para pensar: irmão, você está sendo perseguido pelas razões justas ou injustas? Porque se for injusta, eu tenho que orar, é para o povo te aguentar. Agora, se for por razões justas que eles estão te odiando, eu tenho que orar pelas pessoas te aguentar. Agora, se for injustas, sim, eu tenho que orar. Mas essa frase, ore por mim, ela tem que vir precedida de uma reflexão mínima. Porque se a gente tiver de ser perseguido, querido, que seja pelas razões justas, que seja pelas razões do roteiro, do grande drama. Agora, se não for porque você é chato, eu falo chato porque eu conheci recentemente uma história de que uma mulher, num distrito aqui próximo, de uma outra igreja, ela ficava apontando o dedo para as pessoas que eram também da mesma congregação, mas porque tinham um cabelo grande, usava calça jeans, usava batom, vai tudo para o inferno. Só que é curioso, eu não conhecia, eu ouvi essa história, eu fiquei imaginando essa cena, esse drama, ela apontando. Eu falei, poxa, talvez as outras pessoas precisavam ter de uma advertência, mas talvez em amor. Mas quando eu olho para ela, que era detentora da verdade, apontando o dedo em rispe, como se ela tivesse razão, eu não vejo a expressão do evangelho ou do amor nessa atuação dela. E ó que era pessoas da mesma comunidade de um local pequeno.
ela não estava sendo discípula de Jesus, e ela não estava fazendo outros, ajudando outros a imitarem Jesus. Ela estava tão somente sentenciando as pessoas, a semelhança dos discípulos que queriam mandar fogo em um local, esquecendo dos próprios pecados, esquecendo da própria graça que atuou na vida dela e atua, esquecendo do resgate, de onde um dia ela veio, se ela veio, de onde um dia todos nós viemos. E esse deve ser o coração de um discípulo de Jesus, um coração grato. Grato porque sabia que não merecia, mas que graciosamente foi resgatado. E ele vive o drama expressando com amor e zelo essa graça maravilhosa. Amém, querido? Vamos orar? Deus, graças te dou. Graças te dou porque a tua palavra é a bússola para os nossos caminhos. Graças te dou porque é por meio dela que compreendemos a maneira de te agradar. É por meio dela que sabemos como somos feitos discípulos de Jesus. E é por meio dela que temos convicção de como podemos ajudar a outras pessoas a se tornarem discípulos de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã onde somos lembrados da nossa missão. Somos lembrados da história do nosso resgate e damos graças a Deus por isso. E somos convocados a colocar essa missão em prática, imitando e ajudando outras pessoas a imitarem. Senhor, cada um tem aqui a sua vida, cada um tem aqui a sua realidade. Que o Senhor manifeste a tua graça, o teu poder, que o Senhor supre as faltas, cura as carências, mas que possamos compreender que a caminhada contigo é uma caminhada, ela é longa, ela é duradoura. E assim, Senhor, com a tua graça, com o teu auxílio, cremos que talvez um dia poderemos mudar essa cultura do consumismo da igreja para uma cultura do discipulado, em que somos gratos por sermos feitos discípulos e batalhamos arduamente para fazer outros discípulos. Em o nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.